É uma alegria inenarrável encontrar você mais uma vez para uma conversa muito séria, a formação dos nossos filhos. E eu tenho certeza que você em algum momento já falou com ele 5, 10, 15 vezes e ele não te escutou. E eu preciso te contar uma coisa, não tem nada de errado com o ouvido do seu filho. Sabe o que aconteceu? Verdadeiramente, ele aprendeu que a sua palavra não tem peso. Mas, para o seu consolo ou não, você não está sozinho. Este é o sofrimento da grande maioria dos pais que eu acompanho hoje. Eu vou descrever uma cena típica e você tente lembrar se, dadas as devidas proporções ou em um cenário diferente, o roteiro não é semelhante. Um pai chega em casa, a criança está na TV e o jantar já está servido. Então o pai chama, a criança não vai para a mesa. O pai chama mais uma vez, lá da mesa, a criança permanece imóvel diante da TV. Até que de repente, cansado, estressado por um dia de trabalho, o pai grita, esbraveja, vai até a criança e arranca o controle da mão dela e desliga a televisão. Neste momento, respondendo com um grande grito, a criança vai para a mesa. Tenho certeza que, se não essa exata cena, algo muito semelhante já aconteceu na sua casa. Entenda, a criança ela escutou todas as vezes que o pai chamou, mas ela já está condicionada a entender que as palavras são só palavras, que o pra valer mesmo, que a hora de obedecer, que a hora de fazer o que o pai fala, é só quando ele grita. Existe aí um grande problema que nós precisamos tratar juntos. E existem 3 principais razões para que isso aconteça. A primeira razão delas é o excesso de palavras. Quando eu preciso conduzir uma criança, quando eu preciso ensinar uma criança o que precisa ser feito, eu preciso ser o mais breve possível nos comandos. Comandos muito extensos, cheios de detalhes, com muitas explicações, só servem para uma coisa: confundir a cabeça da criança. Então, se eu preciso que a criança me obedeça, eu simplesmente direciono o comando e o momento. Meu filho, venha até mim agora. Meu filho, largue este brinquedo agora, neste instante. Agora, se eu decido junto com o comando contar toda uma história, meu filho, desliga essa televisão, venha para a mesa, o jantar vai esfriar. Sua mãe fez um jantar com tanto carinho. Ele sequer entendeu que isso era um comando, mas era um diálogo. Então entenda, primeira razão, excesso de palavra. O comando é curto, é simples, é claro, é objetivo para a criança entenda que aquilo é algo a ser executado. Segundo ponto, existe geralmente na condução dos pais uma incoerência entre o que é falado e o que é feito. E eu explico. Se eu decido determinada condução com meu filho, eu preciso fazer com que aquela condução se cumpra. Se eu aplico uma consequência, eu preciso fazer com que aquela consequência se cumpra. Se eu falei para o meu filho que é o horário de tomar banho, eu preciso que ele tome banho, nem que eu precise pegá-lo no colo e levá-lo para o banheiro. Mas se o meu filho aprende que depois de 2, 3 minutos, depois de algumas resistências, eu vou ceder, e o que eu solicitei não necessita necessariamente de ser feito, ele vai entender que a minha palavra não tem peso algum. Ele vai entender que existe uma incoerência, um ponto de incongruência entre o que eu falo e o que eu verdadeiramente exijo. E a terceira razão para que geralmente os filhos não obedeçam aos comandos dos pais é que, na maioria das vezes, existe uma competição com alguma distração que é muito mais interessante. Ou meu filho está entretido, no melhor dos cenários, com alguma brincadeira, com algum livro muito interessante. Ou no pior e mais comum dos cenários, meu filho está absorto diante de uma televisão ou de um celular. E eu quero que ele me escute, que ele siga o meu comando, quando eu nem interrompo esse elemento distrator que está competindo comigo. Pior, muitas vezes quem está com o elemento distrator é o próprio pai.
Ele está ali terminando de conferir as notícias do dia enquanto ele fala: fulaninho, vai para o banho. Fulaninho não vai para o banho. Ele sabe que você sequer está olhando para ele, sequer sabe o que ele está fazendo. Então essas são as 3 principais razões que fazem com que o comando dado pelos pais não seja obedecido pelos filhos. Mas existe um ponto de inflexão que transforma totalmente a condução dos pais. É o momento que o pai percebe que a palavra que verdadeiramente tem peso é aquela palavra que está ancorada na estrutura da realidade. Ou seja, é aquela palavra que vem acompanhada de uma circunstância que permite que aquele comando seja executado. E assim como existem 3 razões para a falha, existem 3 razões para o sucesso no momento de conduzir o meu filho, seja para o que for. Primeira razão: se o que me atrapalha é o excesso de palavras, o que me ajudará será a assertividade. Entenda, quanto mais novo o seu filho é, menor a capacidade dele de compreender palavras difíceis, vamos dizer assim, ou palavras que ele não está habituado. Quanto menor uma criança, menor é o seu arcabouço de palavras, o seu vocabulário, o seu conhecimento. Então eu preciso reduzir, simplificar a forma como eu exijo alguma coisa. Volto a exemplos banais. Meu filho, é hora de ir para o seu banho, pois logo você vai jantar e dormir, pois a rotina de sono é muito importante para você. Se eu falar isso com uma criança de 2 anos, é a mesma coisa que nada. Uma criança de 7, 8, 9 anos consegue entender isso. Mas 2, 3? Se eu preciso conduzir, filho, é hora do banho, agora, vamos? Pego no colo e levo. Isso funciona. Segundo ponto, presença verdadeira. De nada adianta eu dar um comando para o meu filho em outro cômodo da casa, eu dar um comando para o meu filho enquanto eu estou distraído, rolando alguns rios de rede social, e nada me adianta. Meu filho sabe que eu não estou ali presente, que não existe um olhar atento sobre ele. Agora, testem isso. Se aproxime do seu filho, abaixe até a altura do seu filho, coloque a mão sobre os ombros e, olhando para ele, dê um comando. Filho, vem para a mesa jantar, agora. Filho, vá para o banho, agora. Você perceberá uma diferença. E se ainda assim houver resistência, porque já são anos de condução errônea, o terceiro ponto que fará com que você consiga alcançar a obediência do seu filho será a garantia do cumprimento do que foi solicitado. Não com truculência, não com violência, mas com amorosidade. Se você chamou seu filho para a mesa e ele não foi, se você chamou seu filho para o banho e ele não foi, pegue-o no colo. Filho, você está com dificuldade de ir? Tudo bem, eu te ajudo. Vem, o caminho é por aqui. Ele é um filho maior? Pegue-o pelos ombros, com carinho. Venha, filho, eu te ajudo. Seu filho é adolescente? Deixe-o sem graça, brinque com ele como se ele fosse uma criança de 3 anos. E aí você fará o movimento de garantir que aquele comando seja executado. Eu te garanto, se você fizer isso por 30 dias, seu filho vai redescobrir que a sua palavra tem peso. Deixo aqui um exemplo concreto e prático para que você treine, para que você transfira para outras circunstâncias. Você tem um filho, ele está fazendo alguma coisa que ele gosta muito. Está brincando, lendo um livro, e você deseja que ele tome banho, pois o jantar está quase pronto. Primeiro, traga previsibilidade para essa criança. Se aproxime dela e de maneira muito serena você vai dizer: filho, daqui a 5 minutos termina a brincadeira e você vai para o banho. Você me entendeu? E tenha certeza que ele vai te responder. Passados os 5 minutos, se aproxime do seu filho e fale: filho, agora o tempo acabou e é hora do banho. Vamos, eu vou te ajudar. É agora. E conduza seu filho para o banho. Faça esse teste. Você verá resultado, eu garanto.
E por incrível que pareça, não é que parece pouco. Verdadeiramente falando, é muito pouco. É um pouco que funciona. É isso que a criança precisa. Mas muito provavelmente, você deve nesse momento estar se perguntando: Ricardo, como eu, cheio de falhas, cansado, eu que não consigo prontamente responder às demandas e sou um adulto, como que eu terei envergadura moral para conduzir uma criança desse jeito? E aí você deve entender. Você tem autoridade para conduzir, pois essa autoridade te foi dada. Você é o pai ou você é a mãe. Você só precisa redescobrir isso. Se fez sentido, continue comigo, porque esse tema da autoridade é o tema do próximo vídeo.